Olá, hoje vamos falar para vocês sobre o que é a homeopatia. A homeopatia é uma ciência médica que foi enunciada, ela nasceu em 1796 através de um médico alemão, Samuel Hahnemann, que sistematizou a ideia da cura pelos semelhantes. Mas antes dele, nós podemos citar Paracelso, na Idade Média, e mesmo antes dele, Hipócrates, o criador da medicina, o chamado pai da medicina. Foi um grego que estabeleceu as bases da nossa medicina contemporânea. E Hahnemann sistematizou a homeopatia como uma ciência da cura pelos semelhantes. E ele começou isso quando ele estava traduzindo a matéria médica do Cullen, isso em 1790, do inglês para o alemão. Ele não concordou com a fala desse patologista de que a quina ou chinchona, a planta peruana que curava as doenças de febres intermitentes, teria esse efeito por causa da sua ação adstringente e o amargo que ela provocava através da ação no estômago. E ele ingeriu pequenas quantidades desta planta, da casca dessa planta, e umas 2, 3 horas depois ele começou a ter uma febre, e essa febre se mostrou intermitente, com calafrios, com dor no corpo, indisposição geral, febre, e que repetia a cada 2, 3 horas, reproduzindo o que acontecia no indivíduo portador dessa doença. Daí veio genialmente a ideia dele de que uma substância capaz de provocar em dose tóxica ponderável uma determinada doença poderia curá-la se fosse diluída e dinamizada em doses pequenas, infinitesimais. Então, a partir daí, ele escreveu um ensaio sobre a ação das substâncias em enfermidades. E em 1790, ele deu a essa descoberta o nome de homeopatia. Que homeopatia é uma palavra do grego, onde homoios significa semelhante e patia, doença ou enfermidade. Então, ele revolucionou a medicina ao introduzir uma nova forma de ver a pessoa, o indivíduo doente. Então, em 1796 foi o nascimento da homeopatia. Mas, na verdade, a obra fundamental de Hahnemann, o Organon da Arte de Curar, ele publicou em 1810, que é considerada a Bíblia dos homeopatas, porque ali tem todos os princípios da cura por esse método terapêutico. E aí ele produziu com seus discípulos vários ensaios com mais de 100 substâncias e a chamada matéria médica experimental, que foi editada durante vários anos, mostrando esses novos conhecimentos. E em 1828
ele produz uma obra também muito importante, o Tratado das Doenças Crônicas, que mostra como a homeopatia é importante para tratar aquelas doenças ditas incuráveis, tá? E no Brasil, quem introduziu a homeopatia foi Benoît Moore, um médico francês que tinha um interesse social, na medicina social, em implantar no Brasil. Ele chegou no Rio de Janeiro e ele montou o primeiro curso de homeopatia no Instituto Hahnemanniano da Universidade Fluminense, que existe até hoje. São colegas ilustres que seguem essa metodologia que foi introduzida pelo francês. E em 1980 nós tivemos o reconhecimento da homeopatia no Brasil. Ela foi considerada uma especialidade médica e a ser reconhecida pelos colegas, e os cursos de especialização, que duram em torno de 3 anos, onde o médico, depois da formação clássica em medicina, ele se especializa em homeopatia. E isso se estendeu também em 95 para veterinária, em 98 para farmácia, e em 2006 foi implantada a homeopatia no Sistema Único de Saúde no Brasil, dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, onde ela é pioneira, ela alavanca essas outras medicinas, historicamente. E em 2009, ela foi considerada uma especialidade pelos dentistas no Brasil. E o medicamento homeopático, ele pode ter origem vegetal, são 1.286 medicamentos de origem vegetal, 173 de origem animal, e os chamados bioterápicos, que têm origem minerais ou químicas, eles são 1.555. Então, ao todo, nós temos da homeopatia mais de 3.000 medicamentos. E os princípios fundamentais da homeopatia são a lei dos semelhantes, que o semelhante cura o semelhante, uma substância capaz de provocar no indivíduo sensível, sadio, sintomas determinados, pode curar uma pessoa doente com os mesmos sintomas. Esse é o princípio fundamental da homeopatia. A outra lei é a respeito da experimentação medicamentosa, a prática experimental em homeopatia, a metodologia de produção do que nós vamos ver de matéria médica homeopática. São os sintomas que a pessoa apresenta na experimentação. O terceiro, o uso de doses mínimas chamadas infinitesimais, que é o método característico da homeopatia, que é a sucção e mais a dinamização, que dá o poder ao medicamento homeopático. E em quarto, o medicamento único, que é o ideal de todo homeopata, escolher uma única substância de acordo com a totalidade sintomática. É o que nós chamamos de simílimo. Então, ele vai respeitar as características individuais da pessoa que nós vamos escolher. A imagem do medicamento, na sua totalidade, deve refletir a pessoa humana, já que a homeopatia é a medicina do doente, não é a medicina da doença. E o que nós chamamos de patogenesias são descrição de sintomas físicos, mentais, emocionais causados por uma substância na experimentação no homem saudável, sadio. É feita uma bateria de testes para escolher essas pessoas saudáveis para praticar, para participar da pesquisa em homeopatia.
E nós escolhemos, na nossa prática diária em homeopatia, um medicamento baseado na totalidade dos sintomas, partindo de sintomas locais, gerais, particulares da pessoa, chamados keynotes, sintomas chaves, que são sintomas típicos daquele paciente, e dentro desse conjunto de sintomas nós temos uma totalidade sintomática para retratar a condição daquela pessoa doente que receberá o medicamento homeopático. Numa situação aguda, é claro, predominam os sintomas locais, como uma gripe, uma pneumonia, uma apendicite, uma dermatite atópica. Então, os sintomas locais, eles são mais importantes. Mas na doença subaguda, nós já chegamos a características daquela pessoa, sensibilidade dela, e principalmente nas chamadas doenças crônicas. Por isso que na homeopatia nós consideramos a fase aguda é chamada de psórica, a fase subaguda e crônica é chamada de psicótica, e a fase degenerativa ou destrutiva é chamada de luética, em referência à psora, ao psorismo, em referência à psicose, à fase inflamatória, de invasão do organismo, e a doença crônica destrutiva, lembrando a luz, a sífilis terciária, com a destruição dos tecidos, seja da coluna vertebral, seja do cérebro, provocando a demência clássica provocada pela sífilis. E o Hahnemann tinha uma ideia de que as doenças emanam dos pântanos. Existe uma predisposição que não só de base genética, mas também constitucional, que é influenciada pelos fatores do meio ambiente. E nós temos 3 escolas homeopáticas. A escola unicista, que procura individualizar o medicamento homeopático, onde é dado um medicamento só, ou um medicamento de cada vez baseado na pesquisa da matéria médica homeopática, onde existem vários repertórios. O mais conhecido é do Kent, que procuram saber quais medicamentos cobrem em maior quantidade a totalidade sintomática. Mas nós temos outra escola pluralista. A escola pluralista, ela usa um ou vários medicamentos alternados, tá? E ela é mais eclética. E a complexista, que usa numa mesma fórmula vários medicamentos homeopáticos, dados em dinamizações diferentes. É o que acontece, por exemplo, com a corrente da antroposofia, que desenvolveu muito na Alemanha. Ela nasceu aqui no Brasil, o Laboratório Veleda, e foi um filósofo suíço, junto com a médica alemã, que criou a medicina antroposófica, que é uma vertente da homeopatia muito interessante, que acompanha a criança desde que ela nasce e tem uma interpretação espiritual evolutiva do ser humano, tá? E tem laboratórios como Almeida Prado no Brasil e o Boiron, que é o maior laboratório homeopático do mundo, que foram 2 dinamarqueses que criaram, com sede na França, e que também difunde a homeopatia em vários países, inclusive nos Estados Unidos. E lembrar para vocês que em 1950 a família Rockefeller proibiu a homeopatia nos Estados Unidos para não concorrer com as chamadas medicinas alopáticas, que usam
um medicamento diferente para a doença, chamados ou contrários, né, que nós chamamos de enantiopatia, e que é uma corrente tradicional da medicina oficial. E que o movimento de contracultura, o movimento hippie, ele ajudou muito na difusão dessa homeopatia que tem um olhar diferenciado e individualizante da condição humana quando a pessoa está doente. Eu gostaria de agradecer a vocês. Eu quis dar uma visão abrangente do que é a homeopatia e nós vamos sequenciar com outros temas. Toda semana nós vamos, no canal da TV Olos, colocar um tema diferente. Muito agradecido. Conto com vocês de se inscreverem no nosso canal da TV Olos. Um grande abraço a todos vocês.